Finalmente, ReZero está de volta com um episódio maravilhoso, fazendo a preparação para a batalha contra o Raid, além de, lidar com a situação da Meili. Enfim, bora pro episódio. O episódio começa com o Subaru acordando depois do retorno. Ele abraça a Beatriz enquanto chora por ver ela bem e depois explica, sobre a perca de memória. A Han novamente questiona o Subaru, achando ser fingimento, e a Meili pergunta pra ele se ele esqueceu o que aconteceu ontem, e ele confirma. Eles falam sobre uma possível armadilha na torre que deixou o Subaru assim, com o Subaru dizendo que a biblioteca era o lugar mais suspeito, porque foi lá onde a Beako e a Emílio acharam. E o engraçado dessa cena é que a Emília percebe que ele não tá mais chamando ela de Tan, que ele chamava ela de Emília Tan, porque, perdeu a memória, então ele não lembra do apelido, caralho. Ela fica tristinha, cara. Isso era muito boa, velho. Sei lá, aqueles pequenos detalhes. O Subaru sugere uma pausa enquanto ele e a Han iriam buscar a água, e ela novamente o questiona, colocando contra a parede, dizendo que ele nunca esqueceria da Han. O Subaru diz que esqueceu, mas que ainda assim vai trazer ela de volta e recuperar suas memórias. O Subaru muda a posição dos dois e promete pra ela que iria até o fim pra recuperar a memória, e que por isso precisaria da ajuda dela e dos outros, pra que pudessem vencer a torre. E vendo isso, ela dá um tapa na cara do Subaru, e temos essa cena. É legal porque dá pra ver bem a mudança do traço durante as temporadas. A Han zomba do Subaru prometendo e pergunta quantas promessas ele já quebrou. Pior que eu só lembro dele ter quebrado a que fez com a Emília no arco 4, de resto não lembro muito não. O Subaru se pergunta por que trouxeram ele pra torre, citando todos os seus defeitos. E a Han responde que, apesar de todos os defeitos serem meio reais, ele era alguém que se importava muito com a Han. Ela pergunta novamente se ele esqueceu a Han e se ele iria mesmo se lembrar dela. E o Subaru garante que vai. E assim, eles vão embora dali, uma cena de pernas andando em CGI. É uma cena boa, apesar disso, dos sonhos psicopatas que o Subaru faz. Ou vou matar a Meili. O Subaru vai pras escadas, onde ele foi morto, e novamente a Meili derruba. Zoeira, foi um flashback, mas é isso que a cena acaba aparecendo. Sério, eu tomei um susto. Enfim, quando a Meili aparece, o Subaru consegue se desviar dela, dizendo pra ela assumir a culpa pela morte dele. Ela tenta dar um migué nele, dizendo que se ela quisesse matar ele, seria bem mais fácil fazer isso antes da torre. Mas o mesmo entende que a intenção veio depois. A Meili então pergunta como ele a mataria, e ele diz que não faria isso, que ele meio que já impediu seu crime, que ele podia agir como se nada tivesse acontecido. Ele fala que seria arriscado se ela tentasse matar ele de novo, e que se algo incomodar ela, ele a ouviria da melhor maneira possível. A Meili fala que toda essa situação incomoda ela, e ele diz que ela não teve culpa, porque matar se torna um hábito. A Meili fica pistola e então solta a famosa frase: "O que você sabe sobre mim?" Absolutamente tudo. Caralho. Ele fala que pode parecer assustador, mas não tem ninguém no mundo que saiba mais dela do que ele, mencionando também o nome da Elsa. Após isso, a Meili simplesmente pula, se lembra de toda sua história com a Elsa e de como ela havia influenciado. A assassina de entranhas foi a única influência que ela teve, e ela não queria perder isso. A cena então corta pro Subaru, aprendeu a usar o chicote pra salvar ela. A Meili pergunta o porquê ele fica tentando ajudar ela, e ele diz que não queria perder mais nada. Ele diz saber que ela não entende bem o que sente e que ainda vai demorar pra achar o que ela quer, mas que ele poderia ajudar, impedindo que dê tudo errado. A Meili tem dificuldade de acreditar nisso, mas Subaru diz que não seria uma promessa dele, e sim de todos eles. A Emília aparece e salva eles daquela enrascada, tendo ouvido a conversa toda. Ela abraça a Meili e pede para que ela acredite no Subaru e para que ela buscasse as suas respostas depois da torre. E assim eles voltam pra sala central, com a Han parabenizando o Varusu e tratando mal a Erídina. A Charlotte pergunta se o Subaru vai mesmo deixar isso passar em branco, já que a Meili tentou matar ele e a Petra, e ele responde que bem, ela já cumpriu o castigo e que daria um bom exemplo pra ela. A Charlotte fica com imaginação e o Subaru brinca que eles são os mais próximos que ela tem de um pai. Que cena, hein? A cena corta pra mais tarde, com o Subaru dizendo pra ignorar sua perca de memória, pois no fim eles vão acabar descobrindo a solução enquanto exploram a torre. Ele diz que tem uma missão pra cumprir e os Julius perguntam o que fariam. O Subaru fala dos testes e que precisam descobrir a fraqueza do Raid, propondo ler um livro do Raid. E assim o episódio acaba e a engine toca. Foi muito bom. É gratificante ter um ReZero finalmente de volta nas quartas. E além de tudo, o episódio cortou parte da end, pra caber certinho. Por sinal, o próximo episódio vai ser 29 minutos, que nem o arco 4. Enfim, acho que sobre o conteúdo do episódio agora, eu achei legal a resolução da situação da Meili. Apesar dos pesares, eu acho que não tinha muito pra onde ir, mas além daquele clima, cara, a gente já tá ficando naquele clima de Subaru fodão resolvendo tudo. Eu adoro esse clima.
A primeira parte, Subaru se fudendo. A segunda parte, Subaru, eu descobri tudo. Subaru Lelouch. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Isso aqui tá uma bagunça, eu admito, porque nós voltamos agora. E é isso aí, eu espero que esteja tudo correto. Dê like, compartilhe. É isso.